Olá, amigos. É um prazer muito grande e uma honra participar desse trabalho da Associação Médico Espírita de São Paulo, em parceria com o Grupo Espírita Cairbar Schutel. E nós estamos estudando o livro Entre a Terra e o Céu, pelo espírito de André Luiz, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Esta é mais uma obra-prima desse espírito superior, com ensinamentos profundos sobre a espiritualidade. Todos vocês lembram que no capítulo 7, o Leonardo Pires, um paramédico do Exército Brasileiro, que, por ciúme de Lola, sua esposa, ele envenenou um amigo de corporação, que era José Esteves, em plena Guerra do Paraguai. E, por causa disso, o Leonardo vivia atormentado com sua mente, acreditava que o seu ato tinha sido apenas uma defesa da sua honra. E isso ele achava que justificava o assassinato. Ele achava que a obsessão que o Esteves fazia à sua mente era injusta. E aquilo lá estava deixando ele praticamente louco. Essa fixação que, que ele tinha era uma fixação mental, eram pensamentos atormentados, e ele punha na cabeça dele que aquele assassinato tinha sido justo. Obviamente, isso não lhe permitia que ele se arrependesse. E quem se arrepende evolui, ele não evoluía. Então, o Leonardo, vocês vocês estão lembrados, né, da aula do Dr. Rafael, da aula 7, que aquela fixação mental lhe provocava uma consciência de culpa. E era essa culpa, essa consciência atormentada, que lhe causavam aqueles pensamentos péssimos em relação ao Esteves. E era realmente uma obsessão do Esteves na sua mente. Se a gente for lembrar do nosso querido Emmanuel, ele falava que cair em culpa demanda humildade, e humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível do nosso equilíbrio vibratório. Se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. Só esse texto de Emmanuel nós podemos comprovar com o Leonardo, que ele não teve humildade para se arrepender ou pedir perdão. E Emmanuel fala também em longas reparações. É justamente o Leonardo, vocês lembram? Ele já estava há 20 anos desencarnado e ainda sofria com esses pensamentos conflitantes entre um assassinato justo ou a culpa. É nesse momento que terminava o nosso capítulo 7 e iniciávamos o capítulo 8. E o capítulo 8 começava justamente com o Leonardo na porta da casa da sua neta, ele desesperado pedindo socorro para Antonina, e Clarencio aparece, ele tranquiliza o Leonardo, dizendo que ele logo receberia amparo da espiritualidade
mas que naquele momento a sua neta em espírito, ou seja, no seu corpo sutil, ela estava sonhando, ela deveria seguir com ele, com o Clarencio, e com um grupo de pessoas para um trabalho no bem, no plano maior, que eles iriam amparar crianças que desencarnaram precocemente na Terra. Nessa viagem, a Antonina adorou a excursão. Obviamente, esse transporte é um transporte muito rápido, a velocidade da luz, e ela queria transformar essa excursão definitivamente, pois quando ela se consegue sentir na terra de longe, o corpo pesava como uma insuportável cruz de carne. Ou seja, a Antonina gostou tanto dessa viagem com Clarencio que ela ficou abismada, ela ficou encantada com, com a sensação, com o bem-estar, com a leveza, com a claridade, com aquela paz, vendo a Terra lá de cima. E ela começa com conjecturas. E nesse momento, ela pergunta para o Clarencio orienta ela que ele compreende tanta inquietação do espírito reencarnado quando este é desperto pela beleza da vida superior, ou seja, aquele encantamento dela de ver o mundo, de ver o, o paraíso, de ver aquela sensação de paz, vendo a terra de longe. Mas o Clarencio fala que ela deveria louvar a oportunidade de servir. Ele fala: achamos-nos ainda distantes da redenção total. E todos nós, com alternativas mais ou menos longas, deveremos abraçar a luta na carne para sorver com dignidade nossos velhos compromissos. Então, Clarencio, na verdade, ele coloca essas questões para o grupo, né, para Antonina, e ele fala assim: se você desencarnasse hoje, você seria mais feliz? Como você se sentiria, Antonina, sem o amor de seus filhos que você deixou na Terra? Você conseguiria sublimar essa sensação? Você teria paz e felicidade, deixando para trás as coisas terrenas? Então, ele quis mostrar para Antonina e para o grupo que realmente a nossa passagem, a gente não cai de gaiato na Terra, né? Como todos nós sabemos. A gente desce, a gente encarna com uma missão. E essa missão pode ter percalços, pode ter um monte de problemas que nós deveremos enfrentá-los para poder crescer. E nesse diálogo, o Clarencio ainda fala: não há paraíso perfeito para quem volta da terra, tanto quanto não existe purgatório integral para quem regressa ao humano sorvedouro. Então, não há céu sem a presença daqueles que amamos. Esse foi o final do capítulo 8, no qual o André nos deixa a seguinte mensagem: o trabalho é o nosso melhor patrimônio para que nos ajudemos mutuamente. E é pelo trabalho que nos despojamos pouco a pouco das nossas imperfeições. Ajustando o trabalho à lei divina, alcançaremos o real objetivo da nossa existência.
Ele fala: a lei, contudo, é invariavelmente a lei. Nós vivemos em qualquer parte do mundo, em qualquer parte do planeta, em qualquer parte da nossa encarnação, mas nós somos é, é, avisados, nós fomos cobrados, nós viveremos com o resultado das nossas ações. Então, cada um vai colher o que plantou. Essa é a famosa lei de causa e efeito, lei da ação e reação. Se você tem pensamentos bons, se você pensa no próximo, se você faz coisas boas, você vai ter como efeito coisas boas para você nessa encarnação e na próxima. E o oposto também é verdadeiro. Então, o capítulo que me cabe hoje é justamente o capítulo 9. Nesse capítulo 9, tem como nome No Lar da Bênção. E o capítulo começa com Clarencio mostrando a esse grupo, nessa viagem, uma paisagem bucólica de um parque maravilhoso. Existia um casarão branco, com jardins imensos de flores e fontes, onde centenas de crianças brincavam em clima harmonioso, amoroso, cheio de luz e de cores. Um enorme conjunto de meninos cantava um hino doce, melodia exaltando o amor materno. Então, vocês imaginem um lugar maravilhoso, cheirando bem, cheirando flores, uma música suave, cantada por crianças, exaltando o amor materno. Então, olha o lugar que Clarencio levou esse grupo, inclusive a Antonina. Então, a gente sabe que o amor é a força divina que nos alimenta em todos os setores da vida. Hoje, sentimentos, espiritualidade, são coisas meio impalpáveis para o cético. Para nós espíritas, que temos um pouquinho mais de noção de espiritualidade, de corpo causal, de corpo espiritual, a gente sabe que isto é uma força física, e hoje já estamos diagnosticando, já estamos provando a existência desse amor. Como vocês podem ver, o amor da mãe para o seu filho é tanto passado como sentido. Então, uma troca é um sentimento, um dos sentimentos mais maravilhosos que existem no universo. Agora, vocês imaginem, como todos sabemos, o amor de um pai, de uma mãe para um filho é muito grande, né? Agora, todos nós temos a noção do quão maior é o amor que Cristo sente por nós. É um amor incondicional. Não dá para medir este amor. Eu, até pouco tempo atrás, achava que amor maior era o amor de um pai para um filho. Mas o amor do Pai, de Jesus, de Deus por nós, é incomensuravelmente maior. E ele é irrestrito, é para todos. Então, todos nós somos irmãos perante a ele. Ele nos gosta da mesma maneira. Então, essa coronavírus, essa pandemia, nos mostrou que todos somos iguais, que nós dependemos um dos outros. Ninguém é melhor que ninguém, nem raça, nem condição social, nem nada. Somos iguais, estamos todos no mesmo barco. Então, essa chacoalhada que essa pandemia nos deu só serviu para uma bela coisa,
para nos mostrar que o amor ao próximo é o caminho, o trabalho no bem, o amor ao próximo é o que vai nos salvar. Então, a hora que esse grupo chegou, ele chegou a um lugar chamado Lar da Bênção, onde se via muitas senhoras segurando lindas crianças nos braços com tufos de vegetação verde clara. Era o horário em que muitas irmãs da terra chegavam para visitar filhinhos desencarnados. Então imagina, era um lugar de amor, onde mães que perderam seus entes queridos subiam em pensamento para visitá-los. E Clarencio explicou que era uma colônia educativa, um misto de escola de mães e domicílio dos pequenos que regressavam da esfera carnal. As companheiras tomadas de jubilosa aflição, quer dizer, Antonina e as outras mulheres do grupo, elas se desgarraram, atraídas por uma força irresistível, e foram ao encontro das crianças que cantarolavam alegremente. Uma das mulheres menos conhecidas enlaçou um lourinho com tanto contentamento que foi às lágrimas. Já Dona Antonina abraçava um outro pequenino de lindo semblante, gritando feliz: Marcos, Marcos. Ele respondia: mãezinha, mãezinha. E a criança foi colocada no colo. Vocês lembram, né, que Dona Antonina tinha 4 filhos, ela perdeu um dos filhos, que era esse Marcos. Ela reencontra ele nesse lugar. O Clarencio, nesse momento, fez sinal para todas aquelas pessoas responsáveis pelo entretenimento do parque e solicitou proteção e carinho para o grupo de mulheres que ele estava carregando nessa excursão. E ele pergunta: o pequeno Júlio se encontra no grupo? Ainda sofre anormalidades que impedem de conviver com as crianças felizes. Ele se encontra no lar da irmã Blandina. Aí Clarencio fala: então, vamos embora para lá. Ele pegou o grupo e novamente, em movimento rápido, o grupo vai a esse lugar. Em poucos minutos eles chegam, né? Era um pequeno castelo alvo e florido. Eles atravessam um extenso jardins com odores florais, estão novamente em um outro lugar maravilhoso. Então, vocês imaginam o nosso lar como não deve ser, né? Se nesse nível de vibracional, nesse nível de acolhimento, que não é o nosso lar, já encontramos coisas bucólicas, coisas maravilhosas, um cenário, uma atmosfera maravilhosa de paz, de alegria, de amor. Imagina no nosso lar como não deve ser. Então, para a gente chegar lá, gente, acho que nessa encarnação é muito difícil, nós vamos passar por algumas outras. Bom, a irmã Blandina recebe esse grupo sorridente e apresentou ao grupo uma outra senhora simpática que lhe fora a vozinha no mundo. Clarencio tocou direto no assunto: desejamos ver o pequeno Júlio. Vocês lembram, né? O Júlio é o menininho que morreu afogado, que desencarnou por afogamento. A Blandina era muito jovem, com um semblante maduro, e gentilmente se dispôs a mostrá-lo. Eles foram levados a um aposento bem iluminado, ornamentado de enfeites róseos, onde o menino repousava num leito muito branco. Ela explicou a todos que o pequeno Júlio até hoje ainda não se refez completamente. O Júlio gritava muito sob pesadelos inquietantes
como se estivesse a sofrer sobre as águas. Quer dizer, ele se afogou, né? Chamava pelo pai constantemente, apesar de parecer receptivo aos carinhos, e insiste em voltar para casa todos os dias. Quer dizer, o menino estava num leito, ele gritava muito, ele não se conformava com a sua desencarnação, ele ainda tinha pesadelos muito grandes, ou seja, aquela sensação de se afogar, e ele estava sendo acolhido e tratado nesse lugar. E aí o grupo se aproxima do leito, ele lançou um olhar atormentado de desconfiança, e que foi contido pela ternura da irmã que o assistia, ficando mudo e impassível. Então o menino se assustou um pouquinho de ver aquele grupo. Clarencio perguntou se ele ainda não tinha condições de partilhar os estudos com os outros, e a Blandina, solícita, responde que não. Ela disse que mesmo que os benfeitores Augusto e Cornélio, que ampararam frequentemente a casa, são de parecer que Júlio não conseguirá adquirir ali qualquer melhora real, antes da encarnação que o aguarda. O menino traz a mente desorganizada por longa indisciplina. É um paciente difícil. Então, novamente, a lei da causa e efeito. Quer dizer, esse menino que se afogou, quer dizer, essa desencarnação, ele não aceita, e o efeito disso está nesse tratamento que ele está fazendo, nesse acolhimento. E ela diz que, felizmente, dispomos da colaboração da devotada Mariana, que o adotou por filho espiritual. É uma outra trabalhadora desse lugar de acolhimento, até que retorne ao lar terrestre. Explicou que foi preciso isolá-lo nesse quarto, tamanha era a gritaria que ele se entrega. Então, quer dizer, eles isolaram o menino porque toda noite ele gritava e causava tumulto naquele lugar de acolhimento e tratamento. O Clarencio ainda perguntou se o garoto não tem recebido tratamento magnético, que seria aconselhável. E Blandina, com humildade, ela falou que ela mesma, que era enfermeira e que ela dava passes e remédios para o garoto. Aí Clarencio ainda perguntou se Blandina conhecia o caso em suas particularidades. Ela disse que sim, que a mãe dele não tinha condições de amparar o filho. A Odila, vocês lembram, estava mais preocupada em obsediar a Zulmira. Lembram lá no capítulos anteriores. Ela acreditava que se a mãe, se a Odila, pudesse dar para a criança um acolhimento, uma oração, ela daria para a criança novas forças. Entretanto, a única exceção era a sua irmãzinha, que lembrava dele sempre nas orações. Ninguém mais na família o ajudava. Quer dizer, o pai, a Zulmira, a própria Odila em espírito, ela não ligavam para o menino. Tudo isso se reflete nesse quadro que esse menino está sofrendo. Aí ele fala assim, mãezinha, mãezinha, uma voz rouca, ele ergue e abraça a Blandina, pálido e inquieto. Blandina fala que te incomoda, meu filho. Aí ele fala, dói minha garganta. E a Blandina o abraça, acaricia seus cabelos e lhe diz, não te aflijas, menino. Um jovem do seu valor está chorando assim por nada. Nós temos 3 médicos aqui na casa e vai ser impossível essa sua dor não passar. Ele sentou na poltrona e solicitou a ajuda de Clarencio.
E Clarencio pede para ele abrir a boca, examina a boca dele com um abaixador, e surpreendido, ele diagnosticou uma lesão extensa na glote, ao nível das cartilagens aritenoides. Então, quando você examina um paciente com a boca, você põe a espátula na língua, e a hora que você abaixa isso aqui é a úvula, e esse aqui é o palato, esse aqui é o palato. Quando você abaixa a língua, tem dois canos aqui dentro. Um é o esôfago e o outro é a traqueia. O problema do menino é justamente na traqueia. Esta é a glote e abaixo está. Essa é a epiglote e lá embaixo está a glote. E a cartilagem aritenoide é esta azulzinha aqui, ó. É uma cartilagem que faz parte do sistema de glote e epiglote, tá bom? Só para vocês não ficarem perdidos aonde é a lesão do menino. E o ministro cuidadoso aplicou um passe magnético especial. Em pouco tempo, o Júlio voltou à tranquilidade. E a Blandina, com muito carinho e afeto, ficou muito satisfeita e amparou o garoto. E fala para ele assim: ô menino, você já agradeceu o nosso benfeitor? O menino ficou meio hesitante. Ele caminhou até o ministro, até o Clarencio, beijou-lhe a mão direita, com respeito e carinho, e disse-lhe: muito obrigado. O Júlio, então, menino, correu para o colo da sua mãezinha, choramingando, e dizia estar com sono. E ela o acolheu com ternura e colocou o menino na cama em repouso. A hora que ela volta para a sala, o Clarence informa que doara ao garoto energias anestesiantes, pois notara-o fatigado. Então, o Clarencio tinha até essa sensibilidade de saber que tipo de energia, que tipo de passe ele faria no Julinho. Então, essa é um tipo especial de passe com doação magnética anestesiante. Então, além de melhorar a dor, acalmá-lo, anestesiou o local onde ele estava sofrendo. Então, a gente aprende aqui também um outro tipo de passe. O Clarencio percebeu o clima de pergunta quanto àquela minúscula garganta e depois da morte do corpo. Então, o Clarencio quis explicar o que era aquela lesão que o Julinho tinha no corpo. Ele falou: é uma pena, pois o Júlio, ele envolveu-se em compromissos graves, desentendeu-se com alguns laços afetivos do caminho. No século passado, confiou-se à extrema revolta, aniquilando o veículo físico que lhe for emprestado por valiosa bênção. Novamente a lei de causa e efeito aqui. Quer dizer, tudo que ele fez em vida, com algumas coisas graves, desentendimentos com parentes, na encarnação passada, ele está recebendo aqui. E o que foram esses comprometimentos, esses problemas na encarnação passada? Ele estava muito apaixonado por uma desilusão, ele tomou grande quantidade de corrosivo. Ele foi, talvez, ácido ou soda cáustica, né? Que é uma das coisas mais frequentes de tentativa de suicídio. Ele foi salvo a tempo
por amigos, ele sobreviveu à intoxicação, mas por causa das queimaduras, ele perdeu a voz. Por causa daquelas úlceras queimaduras que lhe abriram a fenda glótica. Então, o que é a glote? A glote é todo aquele complexo que eu já mostrei para vocês no slide passado. Quando você vê uma glote, isso daqui é uma glote normal, é uma corda vocal direita e a corda vocal esquerda. Quando você faz essa corda vibra, ela abre e passa um pouco mais e um pouco menos de ar, é o que vão dar as sílabas e as consoantes e os sons. Então, é pelas cordas vocais que a gente fala. E onde era a lesão do menino? Justamente nessa área aqui da glote, em cima da corda vocal. E esse foi o motivo pelo qual ele ficou mudo, ele perdeu a voz. E mesmo ele tendo sido salvo por amigos, sendo socorrido a tempo, ele ainda não conformado com aquele auxílio dos colegas que o puseram fora de perigo, ele ainda alimentava a ideia de suicídio. Isso que é triste. Então, aqueles pensamentos é aquilo que a gente sempre aprende: orai e vigiai. Provavelmente, ele se descontrolou em seus pensamentos. Então, a sua mente estava contaminada com pensamentos negativos. Ele não conseguiu se livrar desse baque, desse trauma que ele teve com alguma namorada. E ele, então, estava totalmente desequilibrado. Foi isso que o levou ao suicídio, a essa ideia de suicídio, né? Foi então que, mesmo enfermo, ele ainda estava se recuperando, ele burlou a vigilância dos companheiros que estavam com ele, que guardavam, e pulou num rio profundo com muita correnteza. E foi lá que ele se afogou e desencarnou. Então, na encarnação passada, ele tem ele traz tudo isso de outras encarnações. Então, tudo que a gente faz, com certeza, está registrado no nosso HD. E a gente sabe que o HD nada mais é, nada menos do que a nossa consciência, né? É um HD externo, é um HD interno, né? É o nosso cérebro. Então, todos os nossos envolvimentos para o bem e também para o mal, eles ficam registrados. E é por isso que às vezes você não consegue se livrar desses pensamentos. Por isso que você muitas vezes fica fixado. E essa fixação te leva a uma obsessão, te leva à depressão, te leva ao suicídio. Então, o Clarence estava explicando que na vida espiritual, o menino sofreu muito, carregando consigo as moléstias que ele mesmo infligira à própria garganta e os pesadelos da asfixia, até que reencarnou junto das almas com as quais se mantém associado para a regeneração do pretérito. Quer dizer, foi-lhe dada a bênção de reencarnar. Para quê? Para se regenerar. Mas, infelizmente, ele encontra dificuldades naturais para recuperar-se. Ele precisa lutar muito antes de incorporar-se à nova reencarnação. Então, olha que sequência reencarnatória que teve esse menino. Foi dada a chance, ele não conseguiu, ele foi ao suicídio, aí ele volta encarnado e encontra outro afogamento. Novamente, lei da ação e reação, lei da causa e efeito.
Quando eu estava lá no cursinho, há muitos anos atrás, eu tinha um professor que ele falava assim: olha, se um dia você tomou um soco de um amigo, a hora que você chegar em casa com o olho roxo, o seu pai vai falar assim: você apanhou, meu filho? Não, você pode falar assim: ó, ele me deu um soco na cara, mas eu lhe dei uma carada na mão. É uma força de mesma intensidade contrária ao que você recebeu o soco. Então, todo aquele energia boa que você recebe, você vai tê-la de volta. Todos os pensamentos ruins que você faz numa encarnação, você vai ter como ruins na outra encarnação. Essa lei é uma lei imutável. E o grupo registrava aqueles apontamentos com muita admiração, né? Porque uma criança doente é muito mais comovente, né? Um adulto doente é chato, mas uma criança toca a nossa sensibilidade, toca o nosso coração, porque uma encarnação tão pequena já desencarna. Por que tanto sofrimento? Por que causa e efeito? Sempre a gente está preso a isso. E o nosso melhor patrimônio é o trabalho, com o que nos compete ajudar-nos mutuamente. Então, olha essas nossas amigas espirituais, o trabalho maravilhoso que elas fazem no acolhimento, no cuidado com essas crianças, com os desencarnados, a esse nível de acolhimento. Então, o trabalho para o próximo realmente é o que engrandece, é o que vale, é o trabalho do amor. Falando em trabalho, de se ajudar mutuamente, eu gostaria de fazer um parágrafo aqui e lembrar dos doutores da alegria. Essa turma tem um trabalho muito digno, de muito amor, de muito carinho ao outro, ao próximo. E esse próximo, quando é criança, nos toca mais ainda. Outro trabalho maravilhoso do próximo são os Médicos Sem Fronteira. Esse é um trabalho digno de tirar o chapéu, porque são áreas de extrema pobreza, de extrema necessidade, onde a fome é uma coisa que ainda no século XXI a gente nota, falta de cuidado, falta de vacina, gente morrendo, e que esses médicos sem fronteira fazem um trabalho maravilhoso. Então, todos que puderem ajudar, contribuir para esse grupo, é um grupo de médicos, é uma instituição super séria de acolhimento ao próximo. Então, voltando lá ao nosso capítulo, não manifestávamos nosso pensamento de estranheza, mas o prestimoso amigo Clarencio, percebendo nossas dúvidas, explicou. Falávamos há pouco da sublimidade da lei. Ninguém pode trair-lhe os princípios. Bom, isso daí nós já discutimos muito hoje, né, sobre lei da ação e reação. Então, a bondade divina nos assiste de múltiplas maneiras, amparando-nos o reajustamento. Mas em todos os lugares vivemos jungidos às consequências dos próprios atos, uma vez que somos herdeiros de nossas próprias obras. Aquilo que eu falei, cada um vai colher o que plantou, tá bom? Se você planta coisa boa, você colhe coisa boa. Se você planta coisa ruim, você vai colher quase nada ou vai se intoxicar. Novamente, lei da causa e efeito. E o assunto sugeriria
interessantes estudos, novas perguntas, mas o Clarencio preferiu aspirar uma correnteza de ar fresco, de agradável perfume que passava pelo ambiente. E aqui a gente começa o capítulo 10. Então nós vamos dando uma pausa, vamos terminando a gravação de hoje, deste capítulo, e aguardamos o desenrolar dos próximos capítulos nessa história de muitos ensinamentos, nesse livro tão cheio de, de ensinamentos, tão cheio de lições, no qual o André Luiz nos brindou. Então, nós só estamos agradecidos pela oportunidade de estudo, pela oportunidade de fazer parte deste grupo e, mais uma vez, eu agradeço. Que vocês fiquem com Deus e tenham uma boa semana. Muito obrigado.